Olá, sou Davi Jorge e esse é o Tríplice Invicto. Estou lendo Sócrates, a história e as histórias do jogador mais original do futebol brasileiro. Capítulo 5. Sem compromisso. Sócrates não era um gladiador. Não era um Idário, o célebre lateral direito do quarto centenário, que vencera duelos históricos contra Canhoteiro, o genial ponta esquerda do São Paulo, valendo-se apenas da raça e do apoio da massa alvinegra, que gritava em uníssono: "Pega ele, Dário!". Sócrates tampouco possuía o carisma de Luizinho, o pequeno polegar, outro ídolo dos anos 50. Paulistano nascido e criado na zona leste de São Paulo, que jogava exclusivamente para a torcida. Ou o vigor físico de Zé Maria, o cavalo de aço, ídolo alvinegro desde 1970, capaz de correr por Sócrates e por mais meio time. Além de Zé Maria, o Corinthians do fim da década de 70 contava com Palhinha, que justificara o alto investimento na sua contratação com muita habilidade e raça, ao gosto da Fiel. Perdera a conta dos gols de que havia comemorado junto ao alambrado do Pacaembu. Sócrates e Palhinha tornaram-se uma grande dupla, dentro e fora do campo. Era o caipira de Ribeirão Preto com o mineiro de Belo Horizonte. Palhinha, há mais tempo em São Paulo, fez a vez de anfitrião. Pelo menos tentou. Arrumou um apartamento para Sócrates e sua família no mesmo prédio em que morava, no Alto de Pinheiros, e ofereceu carona para os treinos no Parque São Jorge. Só um ano mais tarde, Sócrates descobriu que o trajeto percorrido por Palhinha, que dava 3 voltas em torno da Zona Oeste, levava pelo menos 1 hora a mais para chegar ao clube do que o caminho mais rápido. Palhinha, porém, compensava a debilidade topográfica com uma espetacular visão de jogo, que só não era superior à do próprio Sócrates. Em novembro de 1978, na final da Taça Cidade de São Paulo, que equivalia ao primeiro turno do Campeonato Paulista, o Corinthians enfrentou o Santos. Para muitos torcedores, a partida, vencida por 1 a 0 pelo clube da capital, entrou para a história como palco de um dos passes de calcanhar mais bonitos e eficientes da história do futebol, dado por um exímio especialista. Sócrates recebeu a bola na intermediária, próxima à lateral. Avançou lentamente em direção ao meio de campo e logo foi cercado por 4 jogadores santistas. Assim que um dos marcadores deu o bote para lhe roubar a bola, Sócrates, sem tempo e agilidade para virar o corpo e se desvencilhar do adversário, usou o único recurso que lhe restara, um toque de calcanhar, meio de lado, olhando para a direção contrária à da bola, quase 30 anos antes de Ronaldinho Gaúcho vulgarizar o recurso, que tornava o passe ainda mais imprevisível, até mesmo para Palhinha, que demorou uma fração de segundo para se perceber livre na frente da área santista, mas o suficiente para dominar a bola, driblar o goleiro e ser derrubado por ele. Zé Maria desperdiçou a cobrança de pênalti, mas Palhinha marcaria ao fim do segundo tempo, dando o título do primeiro turno ao Timão. Os bons jogos de Sócrates não sensibilizaram, como de costume, o presidente Vicente Mateus, que nem cogitava a hipótese de promover um aumento salarial de sua maior estrela, que levava uma vida espartana em São Paulo. O jornalista Jorge Cajuru, que conhecia Sócrates desde os tempos do Botafogo, impressionou-se ao visitá-lo pela primeira vez. O apartamento do Alto de Pinheiros mais aparentava uma república de estudantes, pequeno, praticamente sem móveis, com Sócrates e as crianças dormindo no chão, em colchões. Não parecia a residência de um craque de futebol contratado por um dos maiores clubes do país. Cajuru conta. O Sócrates nunca ligou para dinheiro. Não era um cara preocupado com os bens materiais, tanto que veio para o Corinthians recebendo muito pouco. Na época, os jogadores de futebol não ganhavam tanto quanto hoje. Mas mesmo quem chegasse ao seu apartamento dificilmente acharia que ali vivia uma estrela de futebol. Você visitava o Sócrates durante uma folga e o encontrava deitado no colchão, ao lado dos filhos, dos copos de cerveja, do violão, aquela coisa comunitária linda, meio romântica, que era a própria do Sócrates, sempre foi. O técnico da seleção, Cláudio Coutinho, que não chamara Sócrates para a Copa de 1978 na Argentina, rendera-se, enfim, ao seu futebol, convocando-o para amistosos em 1979. Sócrates calava antigos críticos, para quem o jogador não teria talento e vitalidade num time grande.
O jornalista e ex-técnico da seleção João Saldanha decretara o fim precoce de Sócrates em uma entrevista para a revista Playboy, concedida em março de 1978, época em que parte da imprensa cobrava a presença da ainda estrela do Botafogo de Ribeirão Preto no elenco que disputaria a Copa. Ser estrela em time pequeno é fácil. Se esse Sócrates for jogar em um time grande, aposto que ele some. Além do mais, só tem gás para um tempo do jogo. Quando começa o segundo tempo, já está com a língua de fora. O bom e velho Saldanha não errava tão feio num prognóstico desde 1970, quando afirmara às vésperas da Copa do México que Pelé não andava enxergando muito bem. Sócrates estreou pela seleção no dia 17 de maio de 1979, em um amistoso contra o Paraguai, no Maracanã, partida que marcou também a estreia de Júnior e Éder. O show foi de Zico, 3 gols na goleada de 6-0. No dia 21 de junho, em novo amistoso, dessa vez contra o forte time do Ajax, da Holanda, no Morumbi, quem brilhou foi Sócrates, ao fazer 2 gols na vitória por 5-0. O primeiro, um dos mais belos de sua carreira. Ao receber o lançamento de Falcão, o corintiano matou no peito, deu um meio chapéu no zagueiro holandês, fintou com um drible curto o outro zagueiro que chegava e bateu, de fora da área, sem grande força, mas com uma precisão matemática no canto esquerdo do goleiro Peter Jäger. Um gol de Sócrates, que, dessa vez, não foi econômico na comemoração. Ergueu os 2 braços e, em êxtase pelo golaço, saiu correndo para comemorar com as reservas. Cláudio Coutinho estava impressionado com a técnica e a frieza do jogador. A prova de fogo seria a Copa América de 1979, disputada de julho a dezembro, sem sede fixa. 9 das 10 seleções foram divididas em 3 grupos de 3. O melhor de cada grupo, mais o campeão anterior da competição, o Peru, passavam às semifinais. O Brasil caiu numa chave complicada. Enfrentaria a Argentina, a então campeão mundial, e a Bolívia, esta sempre contando com o fator altitude para vencer os jogos em casa. O último jogo da fase foi disputado no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires. A Argentina precisava vencer para passar às semifinais. Ao Brasil bastava o empate. Estava em jogo muito mais do que a classificação. Era a revanche da Copa de 1978. O Brasil conquistara o 3º lugar na Copa da Argentina. Mas Coutinho saiu de campo dizendo-se campeão moral. Não só pelo fato de a seleção chegar ao fim do torneio invicta, mas pela forma com que os portenhos foram campeões. A Argentina precisava golear o Peru para chegar à final. Se a vitória fosse por menos de 4 gols, a vaga seria do Brasil. Os peruanos perderam de 6. O goleiro Ramon Quiroga, argentino de nascimento, o melhor em sua posição até então, falhou em pelo menos 3 gols, levantando a suspeita de suborno. A Argentina era governada por uma junta militar, e generais não gostam de derrotas, ainda mais em seu próprio território. O jogo que selaria o destino de brasileiros e argentinos na Copa América foi violento, uma repetição do confronto entre as duas seleções do Mundial de 1978. Era a primeira vez que Sócrates, aos 25 anos, jogava uma partida fora do país. Parecia a milésima. O meia corintiano abriu o placar aos 17 minutos de partida. Os argentinos empataram aos 38. No segundo tempo, o lateral Toninho Baiano entrou sozinho na área e, quando se preparava para marcar, foi agarrado pelo goleiro Vidal. Pênalti escandaloso, que até o general Jorge Videla, o presidente argentino, presente nas tribunas, assinalaria. Quem bateria? Falcão olhou para Zico, que olhou para Tita, que olhou para Sócrates, que decidiu bater. Quilômetros de rolos de papel higiênico foram atirados na área pelos torcedores portenhos. Sócrates limpou a marca de pênalti, tomou pouca distância da bola e, com a calma de um veterano, deu uma leve paradinha antes de bater na bola. 2-1 Brasil. O árbitro uruguaio Roque Cerulo mandou, por causa da paradinha, voltar a cobrança. Nova chuva de papel higiênico. Sócrates, impassível, limpou a área novamente, deu alguns passos para trás e bateu sem muita força, mas fora do alcance do goleiro Vidal.
A Argentina ainda faria mais um gol, mas o empate não servia. Depois da façanha de eliminar os rivais fora de casa, o Brasil perderia a Copa América nas semifinais para o Paraguai e Cláudio Coutinho o cargo de treinador, mas Sócrates tornou-se um líder incontestável e imprescindível para a seleção. Em outubro de 1979, a Placar colocou Sócrates e Reinaldo, o craque do Atlético Mineiro, abraçados na capa da revista, apresentando-os como a nova dupla de reis. Mas o que chamava atenção no canto direito da capa era a foto de uma atriz com a seguinte frase abaixo: Sócrates é um sonho para mim. Ela era o sonho de todos os brasileiros. Sua estonteante atuação em A Dama da Lotação, o drama erótico de Neville de Almeida, inspirado no conto de Nelson Rodrigues, levara 6 milhões de espectadores ao cinema. Se Xuxa, começando o flerte com Pelé, ficara impressionada com a vitalidade do craque santista, Sônia Braga encantara-se justamente com a falta de compromisso do jogador corintiano em adotar os clichês e estereótipos futebolísticos. Eu, como atriz, sinto em Sócrates toda uma consciência do espaço cênico. Até vibrar diferente ele vibra. O Sócrates não tem o compromisso da comemoração do gol como Pelé, por exemplo, com aquele soco no ar. Não vibra mais do que o gol, vibra da maneira exata. O vibrar da maneira exata, que tanto encantara a Sônia, continuava a irritar a massa corintiana. Sócrates passara a comemorar seus gols parado, com o braço direito levantado, o punho fechado e o esquerdo colado ao corpo. Era a saudação dos Panteras Negras, o radical Partido Negro Americano, homenageado pelos velocistas dos Estados Unidos Tommy Smith e John Carlos, que a repetiram no pódio das Olimpíadas de 1968 para protestar contra o racismo e acabaram expulsos dos Jogos. Sócrates, ironicamente, por causa do gesto, seria quase expulso pela torcida, formada historicamente por pessoas de baixa renda, muitas delas negras. O Campeonato Paulista de 1978 terminou apenas em junho do ano seguinte. O Corinthians vencera o primeiro turno, mas não conseguira manter o ritmo nas fases seguintes, perdendo o título para o Santos. No dia 10 de maio de 1979, na derrota para o Juventus por 3-2 em pleno Pacaembu, Sócrates chegou a marcar um gol, como de praxe, nem olhou para a arquibancada. Ao sair com seu Fiat 147 verde musgo do Pacaembu, foi cercado pelos torcedores corintianos. Palhinha, que estava no banco do passageiro, conta os minutos de pânico vivido pelos dois craques do time. Os torcedores estavam furiosos, começaram a xingar a gente, a bater na lateral do carro. O Sócrates ficou parado, nem abriu o vidro, não tentou acalmá-los. Acho que eles ficaram ainda mais irritados com a reação do Sócrates e começaram a balançar com força o carro. A gente quase virou. Eu entrei em desespero. Pô, Magão, quantas vezes eu falei pra você vibrar nos gols? Não custa nada, porra. Vai lá no alambrado, grita, esperneia. Se fizer isso, a torcida é capaz de perdoar tudo. E tem outra coisa. Por que comprou um Fiat verde? A cor do uniforme do arquirrival Palmeiras. Se você joga no Corinthians, porra. E o carro balançando e o Sócrates imóvel. Ele ficou muito nervoso, tenso, não sabia como reagir a tudo aquilo. Foi muito duro para ele. O que tirava o sono de Sócrates não era apenas a pressão da torcida. Desde que chegara a São Paulo, a conta não fechara. Ele pagava 13 mil cruzeiros de aluguel, 2,5 mil de condomínio, 6 mil de empregada, 10 mil com a escola dos filhos, além de uma série de outros gastos que os 30 mil cruzeiros de salário, 26 mil com desconto, não chegavam perto de cobrir. Nem o prometido aumento para 45 mil cruzeiros no segundo ano de contrato seria suficiente para lhe dar tranquilidade. Ele precisava ganhar no mínimo acima de 200 mil cruzeiros, equivalente ao salário de um jogador da seleção brasileira. Sócrates iniciara uma batalha para dobrar o mais teimoso e ladino dos dirigentes, Vicente Mateus.